Nos últimos meses, nós temos acompanhado e vivido a pandemia do coronavírus. Coronavírus, que é um tipo de vírus, é um tipo de gripe que é muito novo, pouco se conhece sobre o coronavírus, até já faz 10 meses, praticamente 11 meses, foi descoberto em dezembro de 2019 lá na China e foi alastrado rapidamente por todo mundo. É considerada a pandemia uma das maiores dessa nova geração, que eu digo, e muitas pessoas já morreram, inúmeras pessoas já foram infectadas. E na aula de hoje nós vamos tratar justamente sobre os vírus. Eu vou falar no decorrer sobre a estrutura do vírus, a classificação do vírus, as características do vírus, os tipos de vírus, os tipos de doenças virais que temos no mundo. Para iniciar a nossa aula, eu vou falar sobre a descoberta do vírus, como é que o vírus surgiu, como é que os cientistas chegaram ao ponto de saber o que era o vírus e o que não era. Eu me chamo Emanuele Tavares, essa é uma microaula para a disciplina de Estar Supervisionado 2. Então fica aqui se você quer aprender um pouco sobre o que é o vírus. Nosso primeiro tópico vai ser sobre a descoberta dos vírus e de onde eles surgiram. Aí você me pergunta, mas Emanuele, o vírus surgiu espontaneamente assim, surgiu do nada? Não, os vírus eles já fazem parte da vida da humanidade há mais ou menos 2.500 anos, desde lá da Grécia, desde o Egito. Lá eles já tinham inúmeros tipos de gripes, já viviam com gripes, já viviam com doenças como alguns tipos de doenças como malária, já existiam. Sim, mas como é que o vírus ele foi descoberto? Alguém assim topou no vírus, um vírus aqui na rua, vou estudá-lo. Não foi assim. O vírus ele foi descoberto a partir de vários processos, como acontece muito em muitas outras descobertas. O vírus ele foi descoberto em primeira parte lá em 1886 por um cientista alemão chamado Adolf. Ele estava lá estudando sobre uma doença que é chamada de doença do mosaico do tabaco. E aí ele reparou que essa doença ela afetava algumas folhas dessa planta e que quando as folhas que estavam com essa doença encostavam em outras folhas que não tinham a doença, que estavam com sinais bons, essa planta de sinal bom, automaticamente ela já mostrava traços dessa planta com os sinais da doença do tabaco. E em 1898, um cientista russo ele fez um experimento em que consistia em pegar essas folhas de tabaco e passar em um filtro de porcelana para passar as bactérias. E depois que ele fez esse experimento, ele reparou que ou o filtro está quebrado ou essas bactérias são menores do que as bactérias que a gente conhece. Pronto. Daí, em 1898, mais ou menos, um botânico ele fez esse mesmo experimento para testar novas hipóteses e para saber o que houve. E ele também chegou à conclusão de que sim, essas bactérias elas são menores do que a que conhecemos, porque ela passa pelo filtro de porcelana. E em 1935, um químico chamado, se não me engano, Wendell, ele conseguiu pela primeira vez isolar o vírus do mosaico do tabaco. E assim ele conseguiu estudar propriedades químicas, estudar os agentes virais. Ele também observou que esse vírus ele podia ser cristalizado, ele tinha sinais de cristalização, eram cristais inanimados. Ele observou que quando essas folhas que não eram sadias entravam em contato com folhas não sadias, essas folhas sadias eram infectadas instantaneamente ao longo dos dias. Os vírus eles surgiram de forma independente em muitas ocasiões ao longo da vida. Existem 3 hipóteses que eu vou falar. A primeira hipótese é de que o vírus ele surgiu a partir de moléculas de DNA lá na origem das outras células e que ele evoluiu e coevoluiu juntamente com essas células, parasitando-as. A segunda hipótese é de que os vírus eles derivam de partes de RNA e de DNA e que essas partes elas conseguiram se adaptar a fazer evolução e a fazer uma replicação e a formação de um envoltório proteico protetor.
e que assim, com esse envoltório proteico, eles conseguiram escapar da célula hospedeira. A terceira hipótese é de que os vírus, eles derivam de células que sofreram regressão e que essas regressões deixaram o vírus apenas com o envoltório proteico e apenas com material genético. Essa hipótese é que é a menos aceita. E a primeira coisa que nós vamos tratar agora é as características gerais de um vírus. Como é que esse vírus ele vai se organizar? A primeira coisa que tu tens que saber é que o vírus ele é acelular. Ah, Manuele, mas eu não sei o que significa ser acelular, me explica. Acelular quer dizer que esse vírus ele não possui uma célula, igual o resto dos seres vivos. Ele não possui uma célula. Ah, mas se ele não possui uma célula, então o que ele possui? Eu vou usar essa bolinha como exemplo. Digamos que essa bolinha aqui é o nosso vírus. Pronto, o vírus está aqui pairando no ar. E aí, ao redor, a parte externa desse vírus, nós damos o nome de capa proteica. Ela é formada por uma capa proteica. E na parte interna desse vírus está presente os ácidos nucleicos, que é a parte genética, o material genético desse vírus. Ah, mas e o material genético desse vírus, ele é constituído como? Ele é de quê? Ele pode ser DNA, pode ser RNA e também pode ser ambos. E eu digo ambos por quê? Ambos porque existe um tipo de vírus que é conhecido como citomegalovírus, que ele pode possuir tanto o DNA como o RNA. Então, não é comum a gente encontrar em alguns livros didáticos dizendo que pode ser ambos, mas a parte que cita citomegalovírus, ele já diz que ele possui DNA e RNA. Mas se o vírus ele não tem célula, então ele não tem metabolismo próprio. Exatamente, ele não possui um metabolismo próprio porque ele precisa de uma célula hospedeira para estar começando todo o seu trabalho, todo o seu desenvolvimento, toda a sua estruturação. Então se ele não possui metabolismo próprio, ele é um parasita intracelular obrigatório. Exatamente. Ele é um parasita intracelular obrigatório justamente porque ele precisa de tá entrando em outra célula, tá bagunçando outra célula para poder estar fazendo toda a sua divisão, para poder estar fazendo toda a sua replicação dentro dessa célula e assim gerar vários outros indivíduos de vírus com características virais iguais a dele. Então, se eles são os parasitas intracelulares obrigatórios, eles são conhecidos como agentes infecciosos. Dentro da célula, eles vão causar destruição, vão causar conflitos, vão causar uma série de estragos dentro da célula até a morte dessa célula. Isso dentro da célula. Doenças que são de cunho virais, doenças que são adquiridas de acordo com os vírus, são as conhecidas viroses. As viroses que a gente pega aí todo ano, de estação em estação, a gente está pegando uma virose nova. Desde o início da nossa vida até o final da nossa vida, a gente vai pegar um vírus novo, vai pegar uma virose, que você vai lá no seu médico e você diz tudo que você está sentindo e ele manda você para casa porque você está apenas com uma virose. A gripe, por exemplo, é uma virose que você pega em todo inverno. Todo inverno você está pegando uma gripe. E aí, fora da célula, o vírus ele não tem vida, ele é inanimado. Ele fica lá, estático, sem fazer nada. Se ele está aqui, pronto, ele está se desenvolvendo. Ele precisa de uma célula hospedeira para estar fazendo toda a sua multiplicação, todo o seu desenvolvimento. Fora da célula, ele é conhecido como vírio. Lembrem disso, vírio. Fora da célula. Mas eu acho que ele é um ser vivo. Eu acho que ele não é um ser vivo. Não existe um consenso entre os cientistas de que o vírus ele é um não ser vivo ou se ele é um ser vivo. Os cientistas que acham que o vírus é um ser vivo, eles falam, por exemplo, que ele é um ser vivo porque quando ele está lá na célula, ele faz toda a sua multiplicação. Ele se usa dos meios dessa célula, ele se aproveita dessa célula para fazer toda a sua rentabilidade.
você poderia dizer. E os que acham que ele não é um ser vivo partem do pressuposto de que, como esse vírus ele não tem uma célula, ele não é um ser vivo, porque lá na teoria celular diz que para você ser um ser vivo, você tem que ter pelo menos uma célula, e o vírus não tem. Então não existe um consenso entre os cientistas para saber se é um ser vivo ou se não é um ser vivo. E aí você tira a sua conclusão de acordo com o que você foi estudando. Então, se não tem uma célula, se não tem as características de uma célula, quer dizer que eu tomando antibióticos não vai fazer efeito. Realmente não vai fazer efeito nenhum. Os antibióticos são para as bactérias e para os vírus nós tomamos os antivirais. Então não adianta você ir na farmácia, como por exemplo agora, no período do coronavírus, no período da pandemia, várias pessoas foram nas farmácias e compraram, se automedicaram em casa com vários remédios para combater o coronavírus, para matar o vírus. Não mata. Antibiótico não mata, você só está gastando seu dinheiro. Antibiótico, como eu já disse, só é para bactéria. Ah, mas eu tô com gripe, eu vou tomar um Benegripe, um Multigripe, não sei o que gripe. Certo, você pode tomar, porque o remédio, ele vai combater os sintomas da gripe. Tanto é que vem lá nos pacotinhos, vem lá nas embalagens descrevendo. Combate o sintoma da gripe. Não mata os sintomas da gripe. Não mata a gripe, o vírus. E aí você toma, você fica mais calmo, fica mais relaxado, toma vitamina C também. Porque isso vai dar um tempo pro seu corpo dar uma resposta imunológica, para dar uma aliviada e aí conseguir combater esse vírus que está no seu sistema imunológico. As campanhas de vacinação são anuais. Por que são anuais? A gripe, como é um vírus que todo inverno ele vai se modificando, você tem que tomar vacina. Todo ano tem que tomar vacina. As vacinas, por exemplo, para idosos, a partir de 65 anos, a partir de 60 anos, tem que ser anual. Você tem que tá levando seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe para estar tomando a vacina anualmente, porque é um vírus que sofre mutações, várias mutações ao longo do ano. Então, a gripe que eu peguei ano passado, esse ano ela já vai estar muito mais diferente. A gripe desse ano que vem ela já vai estar de outro jeito. Então, são ciclos que a gripe ela vai sofrendo mutações. Agora nós vamos para a parte da estrutura, de como é que é constituído o vírus. Bom, lá no início da aula eu dei o exemplo dessa bolinha aqui como sendo a estrutura do nosso vírus. E eu vou usar ela agora novamente porque fica até mais didático. E aqui seria a estrutura mais simples do nosso vírus. A parte externa, nós sabemos que é formada pelas proteínas por uma capa protetora. A parte interna nós também sabemos já que é constituída pelos ácidos nucleicos, que dependendo do tipo de vírus, pode ser RNA, DNA ou ambos. E aí a parte externa, nós vamos dar o nome de capsídeo. O envoltório vai ser denominado de capsídeo. E a junção do capsídeo com o ácido nucleico, nós vamos chamar de nucleocapsídeo. Nucleocapsídeo. Essa aqui ela é a estrutura de vírus não envelopado. Aí existem vírus que são envelopados. Os vírus envelopados, eles levam esse nome por quê? Porque quando ele está lá na célula hospedeira, terminando o seu trabalho, quando ele é expelido, ele leva resquícios da membrana plasmática dessa célula. Então, aqui essa bolinha, ela passa, aí ela vai levando resquícios na sua capa das proteínas e dos lipídios que estão presentes na membrana plasmática lá daquela célula hospedeira. Então, eles são chamados de vírus envelopados. Os vírus não envelopados, eles também têm a capa proteica, mas eles não têm toda a constituição de proteínas, de lipídios da célula hospedeira. Exemplos de doenças virais que têm envelope, de vírus que possuem envelope, são a gripe, por exemplo, a herpes, a varíola, entre outras. Exemplos de vírus
que não tem envelope, por exemplo, é o adenovírus, que é um vírus que causa prejuízo na respiração, e a poliomielite, que causa problemas nas crianças, causa paralisia. E olha que interessante, tanto o capsídeo, que são os vírus que não são envelopados, quanto os que têm um envelope proteico, que são os envelopados, eles vão possuir uma proteína que é chamada de proteínas ligantes. Esses ligantes eles vão fazer a conexão entre a célula hospedeira e o vírus. Esse vírus ele só vai adentrar essa célula hospedeira quando ele consegue fazer essa ligação a partir da membrana plasmática lipoproteica. E aí nessa célula hospedeira vai ter os receptores virais, que só a partir dessa conexão do vírus, dos ligantes com os receptores virais, que o vírus vai poder adentrar, vai poder invadir essa célula hospedeira. O vírus ele tem que se encaixar nesses receptores virais como se fosse uma chave encaixando numa fechadura. Tem que encaixar no receptor viral que vai fazer um conjunto com ele. É justamente por essa necessidade de associação perfeita às proteínas celulares que faz com que os vírus eles sejam algo específico, eles são muito específicos. Eles não vão sair por aí entrando em qualquer célula, eu vi, tem uma célula ali, eu vou pegar essa daqui para eu infectar. Não, eles só vão infectar células que têm receptores virais que são compatíveis com os ligantes do seu envoltório. Ou seja, por exemplo, os ligantes do vírus da gripe. O ligante do vírus da gripe é a hemaglutinina, que é uma substância que se conecta, se associa com os ligantes lá das células do epitélio, com as células do pulmão. Então, esse vírus ele só vai poder se multiplicar, só vai poder fazer sua divisão, só vai poder entrar na célula quando ele faz associação perfeita, um encaixe perfeito com os ligantes dessa célula hospedeira. Outro exemplo é o vírus da raiva, que se liga a receptores do sistema nervoso de vários mamíferos, como por exemplo do cachorro, do morcego e do humano. E daí ele pode ser pode passar de um para o outro, a infecção pode continuar de um para o outro, porque a membrana plasmática lá da célula nervosa, ela vai possuir o mesmo receptor em cada um desses mamíferos, tanto em mim, tanto no cachorro quanto no morcego. Mas o que é que acontece depois que esse vírus ele consegue se ficar, ele consegue entrar lá na célula hospedeira? Depende de cada tipo de vírus. Cada tipo de vírus ele age de uma forma diferente na célula hospedeira. Como eu vou falar em seguida, como por exemplo os bacteriófagos. Os bacteriófagos são vírus que invadem as bactérias. Eles invadem as bactérias e eles injetam o seu ácido nucleico nessa bactéria, nessa célula, e aí eles deixam só a parte da sua camada proteica do lado de fora. Vou explicar já, na verdade, o que significa essa parte proteica do lado de fora, como é que os bacteriófagos são constituídos. E aí, como eu citei os bacteriófagos, eu sou obrigada pela lei da ciência biológica a falar o que são os bacteriófagos. Então, vamos lá. Os bacteriófagos, ou os fagos, eles são vírus que infectam as bactérias. Vírus que infectam as bactérias. Eles são constituídos de DNA. O material genético deles é DNA. E aí, a estrutura deles, a parte estrutural é constituída de uma cabeça facetada. Esse DNA ele vai dentro dessa cabeça facetada, que é o capsídeo. A cabeça desse vírus é o capsídeo. O DNA vai lá dentro. E aí, ele precisa de algum mecanismo. Ele precisa de um corpo para passar esse material genético lá para a célula, para invadir a célula. E aí ele tem uma cauda. E nessa cauda é que ele vai fazer toda a transferência do seu material genético para essa célula hospedeira. E aí lá dentro dessa célula bacteriana, o DNA ele já vai começar a fazer sua transcrição das moléculas em RNA mensageiro, a fazer sua multiplicação. E para tudo isso ele vai usar das enzimas que a bactéria dispõe. A bactéria ela vai ficar totalmente à mercê desse vírus.
o DNA viral ele vai começar a usar de todas as enzimas da bactéria. E aí essa bactéria ela vai ficar assim, sem saber, vai ficar perdida, sem saber o que é DNA viral, o que é o meu DNA bacteriano. Vai ficar tanto na cabeça a bichinha. No decorrer vai tendo todo esse processo e o DNA viral ele vai comandar todas as funcionalidades, todos os mecanismos dessa bactéria. O genoma viral ele vai tomar conta de tudo de dentro da bactéria. A bactéria ela já vai começar a ser o robô desse vírus. E depois de transcrever RNA, de fazer tudo, ele já produz vários fagos, vários bacteriófagos, mais centenas, são vários. E aí, quando ele está lá quase terminando todo o seu processo, ele produz uma enzima viral que é chamada de lisozima. E essa lisozima ela vai degradar essa parede dessa bactéria, que é justamente para que esses bacteriófagos possam sair da bactéria e infectando outras bactérias. E aí vai acontecer o mesmo processo, vai acontecer a lise dessa bactéria, que é a morte da bactéria por total. É interessante dizer também que esses vírus de bactéria, os bacteriófagos, além desse ciclo de reprodução que eu citei, que é o lítico, esse é o primeiro ciclo de reprodução lítico, aí vai apresentar também o segundo ciclo de reprodução, que é a reprodução lisogênica. A reprodução lisogênica, ela vai se caracterizar pela entrada do DNA viral no DNA bacteriano. E aí eles vão viver comumente lá, o DNA viral ele não vai afetar em nada dentro da célula bacteriana. E essa célula bacteriana, ela vai se reproduzir normalmente, vai fazer suas coisas normalmente, o DNA viral ele não vai afetar em nada. Daí na reprodução desse DNA bacteriano, o DNA viral também vai se reproduzir junto com o DNA bacteriano e vai ser passado para outros descendentes e vai continuar todo esse ciclo de reprodução lá de forma de lisogênica. E o nome que se dá para esse DNA viral que é adquirido dentro do DNA bacteriano é chamado de prófago. Ah, Manoel, mas se o DNA viral tá lá aderido no DNA bacteriano, ele vai ficar inerte, o que ele vai fazer? Lá no ciclo lisogênico, quando o DNA viral ele se sentir à vontade, quando sentir que for a hora de sair dessa célula bacteriana, ele vai sair e vai lá voltar para o ciclo lítico. Aí a gente já lembra o que é o ciclo lítico que eu citei ainda há pouco. O ciclo lítico é quando o bacteriófago já todo formadinho entra na célula bacteriana e injeta todo o seu DNA viral. E daí começa toda aquela manipulação, aquele controle em cima do DNA dessa célula bacteriana até levar ela à lise, que é a morte dessa célula bacteriana, e assim vai liberar todos os fagos, todos os bacteriófagos que foram produzidos no decorrer dessa inserção e vai sair por aí acabando com outras bactérias. Então é um ciclo, um completa o outro. Agora nós vamos falar sobre o ciclo de reprodução do retrovírus. Como é que um vírus ele vai se caracterizar como um retrovírus? Para ser caracterizado como um retrovírus, ele tem que apresentar um RNA e tem que apresentar uma enzima que vai fazer muita diferença, que é a transcriptase reversa. Um exemplo de retrovírus que eu posso dizer é o HIV, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é presente em vários locais do mundo. É um tipo de retrovírus muito comum e o mais estudado e que a gente ainda não tem vacina para ele. Mas como é que acontece todo o ciclo de reprodução do retrovírus? Quando acontece lá o encaixe do vírus na membrana plasmática da célula hospedeira, esse vírus ele vai inserir dentro dessa célula o seu material genético. O material genético vai chegar lá no citoplasma dessa célula e aí a reprodução vai se dar a partir do RNA. O RNA ele vai fazer uma síntese de uma molécula de DNA que em seguida esse RNA ele vai ser destruído e esse DNA ele vai reproduzir com a ajuda da transcriptase, vai reproduzir outro DNA e aí vai ficar
a presença de 2 DNA dentro dessa célula, 2 fitas duplas. E aí, em seguida, esses DNA eles vão ser encaminhados lá para o núcleo dessa célula, e lá no núcleo da célula vai ocorrer toda a incorporação, toda a produção de proteína, toda a produção de novos materiais virais. E aí esses materiais eles vão sair dessa célula e vão continuar todo esse ciclo de reprodução de vírus em outras células. Antes de eu falar de alguns tipos de virose que acomete a população, eu vou falar sobre a classificação de disseminação de alguns tipos de vírus na população. O primeiro tipo que nós temos é a de epidemia. A epidemia é quando um vírus ele aparece drasticamente numa população, numa região, e ele se alastra rapidamente nessa região durante um determinado período. A exemplo disso, nós temos o vírus da gripe, que aparece todos os anos e se alastra rapidamente. Quando uma epidemia ela perdura durante alguns anos numa determinada região, ela é chamada de endêmica. Como exemplo, nós temos a malária, que é disseminada por um protozoário lá na Amazônia. Então, a malária é uma doença endêmica da Amazônia. E como terceira classificação, nós temos a pandemia, como a pandemia do coronavírus, que é quando o vírus ele está presente em todo o globo terrestre, está presente em todos os continentes e dura dias, vários meses, e acomete milhões e milhões de pessoas. Então é conhecida como pandemia. Pan significa todo, então está presente em todos os continentes, sem exceção. Agora nós entramos no nosso último tópico, que são as doenças virais. Eu vou falar de algumas. Eu vou começar a falar sobre como é que você adquire essa doença viral, como é que essa doença ela vai agir no seu sistema, quais são os sintomas que você vai sentir, e em terceiro, quais são as medidas profiláticas, que são aqueles cuidados que você tem que tomar para não adquirir essa doença, para evitar de ser contagiado por essa doença. A primeira virose é a poliomielite. O indivíduo ele é infectado por poliomielite quando ele entra em contato com as gotículas salivares, com as salivas de outro indivíduo que já foi infectado com essa doença, que está infectado com a poliomielite. E também outra forma de infecção é a partir do digerir de fezes, do digerir de restos de fezes que pode estar presente. Você não vai comer fezes, é claro, mas pode estar presente nas hortaliças que você compra e não lava direito, nos legumes que você compra e não lava direito. Então, esse vírus contido tanto nas fezes quanto nas gotículas salivares, ele vai se reproduzir lá no meu intestino. Do meu intestino, ele vai passar por toda a minha corrente sanguínea e vai afetar, em algumas pessoas, vai afetar o sistema muscular. Ele vai fazer uma paralisia muscular nesse indivíduo, e essa tal paralisia ela pode levar o indivíduo à morte. Em alguns indivíduos, eles não apresentam a paralisia muscular, eles só apresentam febre alta e um mal-estar. Mas em outros ele vai apresentar sim essa paralisia muscular. É importante dizer que a poliomielite ela tem vacinação sim. A primeira vacinação foi lá em 1900 e alguma coisa, 1960 mais ou menos, criada pela SALT, e em seguida veio a vacinação criada pela Sabin, que é a gotinha, que aqui no território brasileiro teve uma campanha em massa para a erradicação da poliomielite no território brasileiro. Então a poliomielite ela tem sim uma vacina. E aí lá na minha infância eu tive umas coisas, umas feridas vermelhas que coçavam muito e eu não sabia o que fazer. E eram as lesões, isso é só um exemplo. É o exemplo da catapora, também conhecida como uma varicela, mas que a gente chama mais de catapora. A catapora ela é transmitida também a partir da saliva, que é saliva de pessoas que estão infectadas, e quando você chega lá no seu priminho para coçar lá aquela ferida dele, porque ele disse que está coçando muito e não aguenta mais, e aí você fica mexendo lá na ferida do seu primo e você adquire essa virose. A catapora ela tem uma medida profilática que é muito eficiente, que é a vacinação. A vacinação que é específica para esse tipo de vírus é a tetraviral, que é a vacina que é justamente feita para
para catapora e para alguns outros tipos de viroses. E outro tipo de medida profilática é evitar o contato com pessoas que estão infectadas. Então você tem que manter a distância dessas pessoas que estão infectadas, justamente para você não ser acometido por essa doença. A SIDA, ou AIDS, SIDA aqui no Brasil, que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. A SIDA, ela é adquirida de acordo com pessoas que fazem sexo sem proteção. Uma pessoa que está com a AIDS, que tem a presença da AIDS no seu sistema imunológico, vai passar para uma pessoa que está fazendo sexo com ela sem camisinha. Outro tipo de transmissão é a partir do contato de sangue com essa pessoa infectada. Lá, quando a pessoa sofre um sangramento, por exemplo, você vai tentar ajudar. Esse sangramento ele já vai estar com várias partículas virais, e aí se você tiver um corte, se você tiver alguma fissura na sua pele que dê oportunidade para esse vírus adentrar, você vai ser infectado por esse vírus. Outra forma de infecção é a amamentação, que é quando a mãe que tem um vírus, ela passa para o seu bebê. E aí, essa doença, ela vai ser adquirida pelo meu sistema imunológico e vai começar toda a destruição lá dos linfócitos T e também de algumas macromoléculas das minhas células. E então o indivíduo ele vai ter uma grande perda de peso, vai ficar muito magro, vai ter uma grande perda muscular. Esse indivíduo também ele vai ser suscetível a doenças oportunistas, porque o sistema imunológico ele vai estar enfraquecido, não vai ter defesa contra outras bactérias, contra outras doenças que vai adentrar esse sistema. Uma das doenças oportunistas que acarreta muito dessas pessoas que têm a AIDS é o sarcoma de Kaposi, que é um tipo de problema de pele, é um tipo de doença de pele que leva muito dessas pessoas à morte, mas também tem outros. Para finalizar, eu vou falar sobre o coronavírus. Das pessoas, quando são acometidas pelo coronavírus, elas não demonstram os sinais do coronavírus, elas demonstram sinais de uma gripe comum. Por isso existem os estágios leve, o moderado e o grave. Geralmente, os casos mais graves dessa doença, eles são observados em pessoas que já têm um histórico de doenças pré-existentes no seu corpo, como as pessoas diabéticas, as pessoas que têm problemas cardiológicos, as pessoas que têm hipertensão arterial e entre outros. Essas pessoas são as que têm maiores chances de serem acometidas pelo Covid-19 e são as que mais vão parar na UTI. E aí, qual é o tratamento que existe? Não existe tratamento ainda, não existe uma vacina, uma medida profilática. Um tratamento mais eficiente é manter o distanciamento social, que é o que estamos fazendo agora. Além disso, uma da melhor maneira é o uso das máscaras, que é indicado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, o uso das máscaras em todos os estabelecimentos. Quando você sai de casa, automaticamente você tem que colocar uma máscara. Ela vai ser uma barreira, mas que vai ser eficiente contra a dispersão do Covid-19. Evitar o compartilhamento de objetos pessoais, de copos, de talheres, de qualquer coisa que você tem. É interessante que você mantenha nesse momento da pandemia em que a gente não tem uma medida profilática mais eficiente, que a gente não tem a vacina, é interessante que você mantenha todas essas prevenções em dia. O modo de avaliação escolhido foi a criação de histórias em quadrinhos no site chamado Pixton, que é um site gratuito para a criação de histórias em quadrinhos de diferentes conteúdos e formas. Ele é gratuito e só basta fazer um cadastro. E para a sugestão dessa adaptação em quadrinhos, você pode escolher um tipo de doença viral que é prejudicial para o ser humano, como por exemplo a AIDS, a hepatite, cachumba, a raiva, etc. E você vai retratar uma forma de tratamento para essa doença como se fosse uma campanha de conscientização. Pode ser da forma simples e depois você compartilha com a turma. No mais, eu espero que todas as informações, desde as características, desde como surgiu, desde a estrutura, até essas viroses e o coronavírus, a pandemia do coronavírus, tenha sido útil, tenha sido de grande valia.
Eu espero que você se mantenha saudável, se mantenha livre de contato com outras pessoas por enquanto e continue se informando pelos meios de comunicação da televisão, das redes sociais e continue também passando informações corretas para as pessoas que você tem perto de você. Eu espero que você proteja a sua família e se cuide muito bem. E até a próxima.